eu sempre falei que eu não tinha desejo nenhum de fazer uma nova graduação, assim, sabe? Até que um dia em 2022, Flávio, eu não sei explicar. Eu literalmente acordei um dia com o desejo de fazer o curso de teologia na FTSA. E no dia, sem pensar muito, sem fazer planos de estudo, análise de agenda ou qualquer coisa do tipo, eu fui lá e fiz a minha inscrição. Eu tive colegas que tinham feito curso de teologia e me falaram antes assim, entre muito bem preparado no curso de teologia, porque ele pode fazer, dependendo, virar ateu. Eu escutei isso de algumas pessoas. E a minha experiência me aproximou de Deus de uma forma como se o curso de teologia tivesse trocado as minhas lentes e eu conseguisse enxergar o meu negócio pela lente espiritual. Olá, pessoal. Olá, comunidade FTSA. Alegria estar falando aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Flávio. Estou na função também de diretor acadêmico da instituição e nós estamos aqui hoje para bater um papo com um dos nossos estudantes, Matheus Góes, que vai ser devidamente apresentado daqui a pouco. Ele mesmo vai falar um pouco da trajetória dele. E nós estamos com esse programa também, de alguma forma, buscando maneiras de aproximação com a nossa comunidade, maneiras de abordar temas que tenham a ver com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós zelamos enquanto teologia, e nós, então, escolhemos para esse tempo, para esse momento, bater um papo aqui com o nosso querido estudante, Matheus Góes. Matheus, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é bastante apertada. E, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é você, da sua trajetória também, para que as pessoas, para que a nossa comunidade FTSA conheça bem quem você é. Flávio, obrigado família FTSA pelo convite, prazer estar aqui. Como você me apresentou, Matheus Góes Bonesi, meu nome. Eu sou aluno da FTSA, estou no meu 3º ano da graduação à distância no curso de teologia e acho que a minha vida tem estado bem pertinho da FTSA, né? Muito perto. Pois é. Eu atualmente estou atuando como diretor administrativo no Colégio PGD aqui em Londrina. É uma escola familiar, eu sou a 3ª geração. Os meus avós fundaram com a minha mãe e com a minha tia. Então, boa parte do dia eu passo bem pertinho de vocês. Exatamente. Aqui. Para quem não sabe, o PGD fica no mesmo espaço, no prédio da FTSA, né? Exatamente. Eu estou com 31 anos. Sou nascido em 93. Estou casado há um pouquinho mais de 2 anos com a Laís, minha esposa, o presente que o Senhor me deu. Eu sou formado em administração pela UEL. Foi um curso que me atraiu lá no início, então a teologia é a minha 2ª graduação. Que legal. E 31 anos, você falou? 31 anos. Você tem exatamente a idade da FTSA. Ah, é? Olha, esse ano nós completamos, em 2025, 31 anos também. Né? Legal. Eu vou completar 32. Ah, então, sim. Eu sou um aninho mais velho. Um ano mais velho, exato. Legal. Bacana. Mas continuando? Então, enfim, acho que a minha trajetória, ela está muito voltada, assim, a quem a minha família é. Acho que tudo que minha família representa na minha vida e tudo que eu faço hoje. Então, eu sou membro da primeira igreja presbiteriana independente aqui em Londrina, desde bebê. Nasci e fui batizado na primeira IPI. Os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, fizeram, assim, parte mesmo da construção da igreja, desde o início, desde os primórdios, né? O meu avô, inclusive, ele está entregando o cargo de presbítero nessa igreja depois de 45 anos. 45 anos de mandato. Esse é o último mandato dele. Vem esse mês que vem, inclusive. E, então, assim, ele sempre foi muito participativo na vida da igreja. A minha avó, por parte de pai, ela sempre teve uma vertente mais missionária também, enfim, uma missão com índios aqui no Brasil, dentro da nossa igreja. Então, a minha vida meio que sempre esteve associada, não só à religião, mas principalmente à primeira IPI. E eu estudei no PGD a vida toda, nem tinha opção, né? Me formei no PGD e escolhi fazer o curso de administração. Sendo bem sincero, acho que era o
o curso que mais me atraía, mas não existia, assim, uma paixão tão específica quando eu escolhi esse curso. E, enfim, eu me formei. Logo que eu entrei na faculdade, eu trabalhei por mais ou menos um ano, fiz um estágio no próprio PGD, e eu lembro que depois eu fui buscar a minha carreira e falei para todo mundo que eu conhecia, inclusive para minha família, que eu não trabalharia mais com família. Depois eu vou contar como que eu voltei, né? Sim, por favor. Mas eu tive algumas experiências em outras empresas, assim, fora, que me ensinaram muito. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito, muito boas, que me ensinaram coisas diferentes, né, daquilo que eu sempre fui acostumado a ver. E, enquanto isso, o PGD sempre fez parte da nossa família, né? No ano de 2016, nós tivemos, talvez, a maior perda, assim, que a gente já enfrentou como família, com certeza, que foi o falecimento do meu tio, do Marcos, né? E os meus avós, com 4 filhos, as 2 filhas eram sócias e fundaram o PGD junto com os meus avós. Meu outro tio é médico. E o Marcos era um apoiador muito grande do projeto do PGD com os meus avós. Inclusive, o Marcos participou muito das conversas com a FTSA lá atrás para a vinda do PGD aqui. Eu acho que na época foi mais direcionada com a CEI e com o professor Marcos Horizon, principalmente. Então, o Marcos também teve muita história da nossa vinda para cá, né? O Marcos faleceu no ano de 2016. E com o intuito de dar um suporte para a família, a minha ideia era vir ficar 3 ou 6 meses aqui no PGD, e eu estou desde 2017 aqui e não saí mais. A gente crê que, dentre todos os desafios que nós vivemos como família, o meu entendimento não foi imediato, demorou um tempo, mas era de que era o projeto de Deus mesmo para a minha vida. Eu estar no PGD, trabalhando, crescendo. Então, foi da necessidade... Foi. Não foi algo organizado pela nossa família, uma sucessão estruturada. E contando essa história hoje, foi da necessidade ao amor, então, para aquilo que você faz. Exato. Faz muito sentido isso que você afirmou, porque... Eu preciso confessar, assim, não era um desejo, desde que eu nasci, eu me formei, trabalhar com educação. Mas o Senhor foi colocando esse amor no meu coração todos os dias. E assim, hoje eu tenho plena ciência de que eu estou, estando à frente do PGD, eu estou no centro da vontade do Senhor. É o que Ele tem para minha vida e eu tenho essa convicção hoje. E é engraçado porque aí é um testemunho pessoal. As minhas filhas também estudam no PGD. Mas, além disso, claro, já é um convívio de muitos anos com vocês aqui. E tendo você na função em que você está, eu acho que você, de alguma forma, eu preciso testemunhar isso para você, representa muito bem a figura da sua avó. Porque a tua avó, ela sempre foi, de alguma forma, um pouco da representação do PGD, porque ela estava sempre literalmente à frente, ou na frente da escola, recebendo os alunos, com aquele sorriso, com aquele abraço. Para quem não conhece, eu aconselho que conheça a avó do Mateus, a avó Silvia, que exala o bom perfume de Cristo, com toda certeza. E ela estava sempre literalmente à frente, sempre com um sorriso cativante, um abraço, sempre uma palavra, sempre de acolhimento, né? E eu noto esses traços em você. Então, fica nítido que Deus realmente te colocou nesse lugar para uma tarefa especial, para uma função muito específica a partir de quem você é. Então, eu queria registrar também esse testemunho e agradecer a Deus pela maneira como você tem dirigido a escola, não só a vida das minhas filhas, obviamente, mas a maneira como você tem literalmente estado à frente também, com o sorriso, com a alegria de quem faz o que ama, né? Até por isso a minha referência, Poxa, a necessidade e o amor. Eu acho que só isso aqui já valeu o podcast. Eu imagino, né? Já ficou muito no meu coração, obrigado. Eu imagino, porque a avó Silvia realmente é muito querida. A minha avó, o meu tio sempre dizia, o meu avô sempre reafirmou isso para mim. Apesar de toda a família ter empenhado a mesma quantidade de trabalho, o rosto do PGD sempre foi a minha avó, a essência, né? Então, sem dúvida, acho que a escola sempre conseguiu transmitir aquilo que a minha avó é em essência, né? E talvez o grande desafio de todos os dias é a gente continuar dando sequência na história do PGD sem perder isso. Que legal. Então, obrigado. E para não ser injusto, também vamos falar um pouquinho do teu avô,
E o teu avô, por outro lado, se a tua avó é o rosto, e é o rosto sempre sorridente, né? O seu avô é aquele que corre o dia inteiro, né? A É, imagem que eu tenho dele por aqui é aquele que não para, ele tá sempre pra lá, pra cá, sempre ela é o palco, ele é o o bastidores. bastidor, exatamente. E faz isso com muita energia. Muito. Só no ministério da igreja você mencionou 45 anos, ele já é um senhor, né? Mas mesmo assim me parece com a mesma energia, né? Porque também com certeza faz aquilo que provavelmente nasceu para fazer. Exato. Tem a ver, ao que tudo indica, com um propósito de vida para ele, né? Para os dois, sem Então, dúvida. vocês de fato são um testemunho para nós aqui de muitas coisas, viu? Muito legal. Mas fale mais um pouco de você. E aí Tá. depois chegou a teologia, de repente. Então, essa história é boa. Talvez ela não é tão romântica quanto outras histórias de alunos de teologia. Por quê? Uhum. Chegou uma época da minha vida, assim, que eu também falei para muita gente. Eu falei muita coisa que depois não aconteceu, né? Já tá percebendo. Mas eu sempre falei que eu não tinha desejo nenhum de fazer uma nova graduação, assim, sabe? Desde da paciência para o estudo, mas eu realmente não via a necessidade disso acontecer. Até que um dia, em 2022, final do ano, mais ou menos por outubro, novembro, o Flávio, eu não sei explicar. Eu literalmente acordei um dia com o desejo de fazer o curso de teologia na FTSA. Que coisa. Foi assim. Que coisa. Não foi que o Espírito Santo foi colocando isso aos poucos no meu coração. Eu acordei com esse desejo. E no dia, sem pensar muito, sem fazer planos de estudo, análise de agenda ou qualquer coisa do tipo, eu fui lá e fiz a minha inscrição. Uau. E aí a gente passou tem o processo seletivo, né? E então, assim, foi um desejo que surgiu. E quando eu fiz a minha inscrição para o curso, eu não tinha necessariamente uma meta para ser alcançada ao final do curso. Então, se você me perguntar qual foi o objetivo que você iniciou o curso de teologia, eu não saberia te responder. Talvez eu sei te responder tudo que eu tenho colhido nesses 2 anos e meio de curso. Mas foi uma história engraçada, porque foi um desejo que, assim, brotou do dia para a noite mesmo. Olha só então, que interessante. Ou da noite para o dia. Fale um pouquinho dessa colheita, então. Legal, Deixa eu vamos entender lá. um pouco como é que você Ela é muito constrói ampla, isso. Em alguns pontos objetiva e outros subjetiva, mas assim, eu acho que o primeiro ponto é uma edificação pessoal. Então, o que eu pude observar no curso de teologia? Eu estava numa pegada de estudos da Bíblia, no ponto mais avançado da minha vida antes de iniciar o curso de teologia. Então, eu lia todos os dias a Bíblia, mas aquela leitura não muito, não sei se regrada, mas questionadora, aprofundada, sabe? Era mais uma leitura e não um estudo da palavra. Sim. Então, acho que esse foi o primeiro ponto em que a teologia começou a mudar um pouco a minha visão. Eu não vou lembrar exatamente qual professor que falou isso, talvez até tenha sido você, mas sobre como a gente tem 2 formas de ir para a palavra. A primeira delas é analisando o contexto histórico, quem escreveu, para quem escreveu e o que queria dizer. E a segunda é o que a Bíblia quer dizer para mim hoje. É na minha disciplina eu de acho que foi na sua, né? É isso que aí. boa coincidência, que então. ótima coincidência. Que ótimo também a que minha você memória gravou não é isso. perfeita, mas eu não guardei quem falou, mas eu guardei a mensagem. Que joia, que joia. E, então, assim, foi muito legal porque eu comecei a estudar nessas 2 perspectivas. E nesses 2 anos e meio, a forma com que o Senhor tem direcionado a minha vida, de pequenas a grandes decisões no trabalho ou na vida pessoal, através da palavra, o curso de teologia é como se ele tivesse feito um trabalho de abrir os meus ouvidos e os meus olhos para muito do que o Senhor quer falar para mim. Sim. Então, acho que esse foi um primeiro benefício, assim, para dentro, né? Para mim, para o Mateus. Agora, falando talvez um pouco para fora, eu numa conversa com o pastor Daniel, que é nosso amigo em comum, eu estava contando para o Dani sobre como o curso ele te dá muito material e conteúdo e um desejo de dar vazão a todo esse conhecimento que a gente vai absorvendo. Porque eu creio que o curso de teologia ele não pode ser um curso para eu absorver todo o conhecimento
e eu não passar esse conhecimento para frente. Com certeza. Né? E aí, então, Deus começou a colocar no meu coração um desejo muito grande de falar para as pessoas sobre tudo que eu estava aprendendo. Isso começa em casa com a minha esposa, que adora conversar. Então, volta e meia eu compartilho de alguma coisa sobre o que eu estou estudando, o que eu aprendi, ou que eu passei a ter uma visão diferente. E por anos eu tinha também rejeitado, enrolado um convite para liderar uma célula na nossa igreja. Que legal. Eu só frequentava. E aí, no ano que eu comecei a fazer o curso de teologia, Deus colocou claramente no meu coração, Chegou meu filho, a hora. essa é a hora. Então, tem sido uma experiência super legal. Eu estou liderando uma célula já há quase 2 anos de pessoas da minha idade que enfrentam desafios semelhantes aos que eu enfrento, recém-casados, carreira, trabalho, enfim, alguns tendo filhos já, né? E a célula tem sido, talvez, o lugar onde eu mais tenho conseguido transmitir todos os conhecimentos que eu tenho aprendido dentro do curso de teologia. Mas é como se o Senhor fosse dizendo assim, ó, tem mais. Né? Então, nesse período de tempo também, eu tive a oportunidade de discipular algumas pessoas, alguns homens e jovens da nossa igreja, alguns colegas. E o discipulado na nossa igreja ele acontece de uma maneira formal, com uma decisão de 2 pessoas de seguir esse caminho. Mas eu creio que ele acontece também no dia a dia. Num café, num bate-papo. Então, eu tenho tentado, em toda oportunidade que eu posso, falar de alguma forma sobre Jesus, muito na perspectiva daquilo que eu tenho aprendido no curso. Que legal. E aí, eu acho que, de tudo que eu falei, onde eu mais estou conseguindo colocar em prática o que eu tenho aprendido é na minha profissão. Porque, falando agora daquilo que toma a maior parte do meu tempo hoje, que é o meu trabalho, que na minha visão é o meu ministério, a escola que os meus avós criaram lá em 1997, PGD significa para a glória de Deus. Então, o princípio cristão ele está na nossa essência. Né? E a educação, a gente também aprende no curso de teologia, é uma das formas principais, se não a principal, da gente conseguir plantar a semente do reino de Deus. Certo. Mas eu quero falar mais sobre isso. Eu quero falar mais dessa relação entre teologia com esse campo em que você está, que é o campo da educação. O PGD, para quem está nos assistindo e ouvindo, ele começa lá no berçário, né? Da educação infantil ao ensino médio. Da educação infantil ao ensino médio. Eu quero entender essa relação entre teologia e o lugar em que você está plantado. Mas você tocou num assunto bastante importante da relevância da teologia para você em um momento importante, que muita gente questiona para quem ou a quem é destinado, afinal, o curso de teologia. Nós carregamos uma tradição ou uma ideia construída de que o curso de teologia ele era muito específico para quem se sentia chamado para o ministério pastoral, para quem se sentia chamado talvez para um campo missionário específico, e só. Esse era mais ou menos, eu diria, o público da teologia até pouco tempo atrás, né? E a gente percebe que isso, com o tempo, está mudando, inclusive na nossa comunicação com as pessoas que estão ao nosso redor, que de alguma forma acessam a faculdade, perguntando sobre os cursos, perguntando sobre a teologia de alguma forma. Uma das nossas formas de comunicação está em reforçar a ideia de que teologia é para a vida, de que teologia não é um curso apenas para a formação de uma atividade específica, mas que de alguma forma ele acaba servindo como uma plataforma para todas as profissões e todas as atividades, sendo na igreja ou no campo de trabalho, como você acabou de dizer, né? Então, eu ficaria muito grato se você testemunhasse rapidamente isso. Como é que você venceu, talvez, essa barreira que está na cabeça ainda de muita gente? Eu até queria fazer teologia, mas parece que teologia é lá para o pastor da minha igreja, é lá para o missionário, então... Né? Embora Flávio, muita gente queira fazer. Eu vou adorar testemunhar sobre isso, porque essa era uma percepção que eu tinha antes de fazer o curso. E o AC, numa conversa
fora do âmbito de teologia, Uhum. num café que um dia eu tomei com ele, com meu avô, Uhum. me contou um pouco sobre como a FTSA tinha essa visão Uhum. de oferecer o curso de teologia, sim, para aqueles que desejam ser pastores, Uhum. né? Mas também para aqueles que desejam impactar o Uhum. meio onde estão inseridos. Uhum. E a primeira ou segunda disciplina do curso, Uhum. eu aprendi aquela que talvez tenha sido a maior lição para Aham. mim no curso de teologia até agora com o professor Jorge. Aham. Que todos nós somos missionários e que todo lugar é um campo de missão. Sim. Então, Sim. Uhum. isso desmistificou Uhum. uma confusão que eu tinha, que eu imagino que muita gente tem, de que o Uhum. curso de teologia é só para quem quer ser pastor Uhum. ou já tem isso definido. Sim. Eu parei de falar nunca para minha vida. Aham, Então, assim, aham. eu não vou dizer que eu nunca vou ser pastor. Se o senhor Aham, chamar, aham. eis-me aqui. Sim. Mas, sem dúvidas, o curso de teologia da FTSA, eu posso testemunhar o da FTSA, Uhum. né? Ele vai te preparar para você impactar vidas no meio onde você está inserido. Uhum. E aí eu tenho vivido isso na minha Uhum. vida pessoal, dentro da minha família, na minha casa, Uhum. no meu trabalho, Uhum. com colegas. Uhum. Se eu nunca me tornar um pastor, Uhum. o curso ainda assim terá tido um impacto na minha vida tremendo. Uhum. Eu definitivamente não entrei ou faço o curso de teologia para me tornar pastor um dia. Uhum. Mas é uma forma estruturada e sistematizada de eu aprender mais sobre o reino de Deus. Que legal. É como eu enxergo o curso de Uhum. teologia. Uhum. E eu tenho indicado para muitos colegas Que bom. que, por curiosidade, perguntam como é. Uhum. Eu falo, você não precisa querer ser pastor para fazer o curso. Uhum. Faça porque é uma oportunidade de você aprender mais sobre aquilo que Move a nossa vida, né? Exatamente. Então você está com a gente, né? Teologia para todos. Teologia para todos. Que legal, que legal. Mas vamos voltar lá naquele outro ponto, que eu também tenho bastante curiosidade de entender como é que você percebe o alcance da teologia no lugar em que você está plantado, ou seja, na educação de crianças e adolescentes. Como é que isso, de alguma forma, reverbera lá no seu campo de trabalho, que é também o seu campo missionário? Tá. Talvez a resposta para essa pergunta, ela não vai ser uma resposta engessada, Uhum. porque, sinceramente, é como se todos os dias, Uhum. não só eu, mas nós do PGD, é como se a gente estivesse aprendendo algo novo, uma forma nova de conseguir impactar a vida de todos aqueles que fazem parte do PGD Uhum. pela perspectiva do reino de Deus. Uhum. Então, quando os meus avós criaram, vou voltar lá nos primórdios para falar de como estamos hoje, tá? Uhum. Quando os meus avós criaram o PGD, eles lá em 97, com a minha mãe e com a minha tia, Uhum. eles não criaram um roteiro ou um manual de como a gente faria a inserção da palavra de Deus no dia a dia das crianças. Uhum. Isso meio que aconteceu, então não iniciou de uma forma estruturada. Uhum. E o PGD não nasceu como uma escola confessional. Uhum. É uma dúvida que muitas famílias, quando nos procuram hoje, Uhum. têm. Explique, aproveita para explicar isso também. O PGD, ele continua não sendo uma escola confessional. Uhum. Então, a nossa instituição, apesar de nós, mantenedores, sermos membros da primeira IPI, Uhum. ela não está ligada a nenhuma igreja Uhum. específica. Uhum. A forma com que a gente enxerga, eu vou explicar do PGD e depois Uhum. como a teologia Claro. me ajuda hoje, tá? Claro. Uhum. Então, a forma com que a gente enxerga o nosso colégio é que não tem certo e errado, Uhum. é algo que a gente Está crê em que vocês. o Senhor nos direcionou. Uhum. Eu brinco que o PGD ele é uma escola talvez de muros médios. Por Uhum. quê? Uma escola que não tem nenhum tipo de religião ou crença ou um direcionamento específico, ela passa a ser uma escola para todos. Uhum. Então, é como se ela não tivesse muro. Uma escola confessional, talvez ela tenha um muro um pouco mais alto. Uhum. E ali dentro, entrem famílias e colaboradores e, finalmente, os alunos que já estejam mais direcionados com aquela religião específica. Então, ela pode ser católica, ela pode ser adventista, ela pode ser evangélica, seguindo uma das várias linhas que a religião proporciona, né? Uhum.
Agora, por que eu falo que a gente tem um muro médio? Uhum. O fato de o PGD não ser confessional, eu entendo que ele tem a capacidade de atrair, talvez, Uhum. Agregar. agregar Uhum. famílias que não necessariamente professam da nossa fé exatamente como eu e a minha família professamos. Uhum. Então, no PGD a gente tem um grande número de famílias católicas, de famílias evangélicas. Nós temos famílias que não creem em Deus. Uhum. Nós temos famílias espíritas. Uhum. E então, essa é uma oportunidade que a gente enxerga Uhum. de plantar a semente Uhum. para todos. Sim. Então, a forma com que a gente olha isso é como se esse fosse o nosso campo de missão. Uhum. E talvez destacando que o plantio da semente não tem a ver com um proselitismo para um tipo específico de confissão, né? Exato. Quando a gente fala de valores do reino, a gente está falando de coisas Perfeito. que transpassam A gente mundos acredita muito denominacionais, né? nisso. E assim, também, eu acho que essa talvez seja uma das formas da gente Uhum. plantar a semente do reino. Sim. Né? Ter um alinhamento específico, mas o curso de teologia tem me ensinado muito sobre a dinamicidade do Espírito Santo. Sim. Então, o Espírito Santo, ele não é muito travado. Ele tem diversas formas. Só para onde quer. Só para onde quer. Então, eu vejo que o Espírito Santo tem diversas formas de alcançar o objetivo final, que são vidas salvas, conhecendo Uhum. o reino de Jesus, Uhum. o sacrifício dele Uhum. e tudo que ele significa nas nossas vidas, né? Uhum. E eu vejo que o PGD é uma dessas frentes. Uhum. Então, essa é a nossa missão. Isso eu consegui extrair dos meus avós. Uhum. Não é algo que a gente, há 2, 3 anos atrás, Uhum. buscou se transformar. Essa é a essência do PGD Uhum. desde sempre. Então, acaba sendo uma escola aberta. A gente não abre mão dos nossos princípios. Uhum. Nós não abrimos mão, dos nossos valores. Uhum. Aquilo que biblicamente Uhum. é correto. Uhum. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor dizendo: biblicamente correto é melhor do que politicamente correto. Uhum. Eu acho que isso define quem nós somos ou queremos ser, Uhum. né? Mas ainda assim, eu vejo o PGD como uma escola de braços abertos Uhum. para famílias e alunos que não necessariamente querem vir para a nossa escola pelo princípio cristão. Sim, sim. E aí, essa é a oportunidade da gente plantar a semente. E a teologia aparece especialmente para você. Vamos lá. Nesse campo, de que forma, assim? Legal. Bom, de novo, talvez seja subjetiva a explicação que eu vou dar, mas eu acho que o primeiro ponto foi conseguir ter uma visão mais generalista do que talvez seria o reino de Deus. Porque antes do curso de teologia, o meu campo de visão ele era muito limitado, baseado nas experiências que eu tive desde que eu nasci. Então, como eu compartilhei, eu nasci dentro de uma única igreja, numa denominação específica. E até você conseguir ter dimensão do que é o mundo, parece que é como se todas as igrejas fossem iguais à minha, né? Sim. Então, o curso de teologia me apresentou essa variedade de denominações, né? De formas de adorar a Deus diferente. Que até, eu confesso que antes eu até tinha algum certo de preconceito de algumas formas de adoração. Entendendo que existe essa diversidade dentro da teologia, dentro do mundo evangélico, né? Isso começou a me abrir mais a mente de que o PGD poderia ser um polo para a gente realmente receber essa diversidade de visões da mesma coisa, com o mesmo objetivo, e ser um lugar acolhedor, né? Fora isso, conhecer mais da palavra de Deus o Flávio, é um pouco sensível o que eu vou dizer, mas eu tive colegas que tinham feito curso de teologia e me falaram antes assim, entre muito bem preparado no curso de teologia, porque ele pode fazer, dependendo, virar ateu. Eu escutei isso de algumas pessoas. E a minha experiência, assim, isso não existiu em momento algum. De todas as disciplinas... inversa, né? Inverso. Me aproximou de Deus de uma forma. Então, é como se o curso de teologia tivesse trocado as minhas lentes e eu conseguisse enxergar o meu negócio, que é uma escola, mas é um negócio, é o sustento da nossa família. Claro.
pela lente espiritual. Uhum. Então, por isso que eu falei que talvez seria mais subjetivo. Sim, sim. É enxergar o negócio, a escola, o contato com as famílias, os eventos, cada detalhe do que compõe uma escola, sim, pela perspectiva espiritual, você passa a valorizar algumas outras coisas. Uhum. Então, a tomada de decisão, ela começa a ter... A balança começa a ser diferente. Uhum. Então, o que antes talvez pesava excessivamente no pedagógico, ou o que é comum a gente, como gestor, olhar para a parte financeira, é como se o peso espiritual, ele fizesse parte e fosse, na verdade, o direcionador de todas as nossas decisões. Entendi. Foi isso, por exemplo, que nos sustentou muito no assédio que todas as escolas aqui em Londrina receberam de compradores. Né? A gente teve... Esse mercado está muito aquecido, sim, em Londrina e no Brasil. Muitos grupos fizeram aquisições de escolas. Nós fomos abordados, nós fomos procurados como todo mundo. E, sinceramente, o que nos fez tomar a decisão de não vender o PGD e continuar à frente do negócio é a missão que nós temos. Então, Matheus, dá para dizer que vocês abriram mão de um negócio em prol do reino? Sim, sim. Que grande testemunho. Essa talvez tenha sido a grande decisão que a gente tomou pela perspectiva espiritual mesmo daquilo que a gente faz. Agora, falando de uma forma talvez mais objetiva, existem pequenos detalhes que às vezes poderiam passar desapercebidos e a gente começou a ter um olhar cada vez mais detalhado para questões do reino e bíblicas. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu no ano passado. No ano passado, na época da Páscoa, a gente tinha o desejo de enviar para casa de cada uma das famílias aquele copinho do suco de uva com a bolachinha para as famílias realizarem a ceia do Senhor em casa, né? E, enfim, a gente chegou até a comprar, preparamos, e aí o meu avô me trouxe um questionamento. Meu avô, você conhece, né? Sempre de uma forma muito respeitosa e calma. E ele trouxe um contraponto. Falou, Matheus, mas será que a gente deveria mesmo espalhar isso como se fosse algo comum e normal? Falei, vô, como assim? O que você está querendo dizer? E aí a gente foi para a Bíblia. Ele me falou assim, a Bíblia fala, Jesus fala sobre como a gente deve fazer um trabalho anterior à ceia de autoinvestigação, né? De ter realmente o arrependimento dos nossos pecados. Se a gente não tiver esse olhar, essa visão, será que a gente deveria estar tomando a ceia? Sim, sim. E aquilo penetrou em mim de uma forma... A nossa intenção estava no melhor dos lugares, Flávio, né? A gente desistiu de enviar para todas as famílias. Sim. Talvez uma questão teológica. Eu sei que pode ser que alguém está ouvindo isso e acha que não teria nenhum tipo de problema. Sim. Mas são pequenos detalhes no dia a dia que a gente vai buscando fazer algum alinhamento e trazer cada vez mais para perto da palavra de Deus, né? Que é o ambiente de segurança do cristão. Eu acho que também, além disso, lembrar que quando nós falamos sobre teologia, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, quando nós falamos de alguma forma a respeito da missão de Deus, que é um dos nossos fundamentos aqui também, nós estamos falando a respeito da vida. Exato. E de uma vida que a partir do olhar de Deus é sagrada, né? Então eu imagino que no próprio cuidado com as crianças e os adolescentes que passam por aqui, de alguma forma, há nisso uma expressão do reino também, né? Exato. Ainda que não esteja, talvez, ainda que isso não esteja sendo dito de forma absoluta, eu imagino que a preocupação da escola, a maneira como a escola conduz as coisas, desde a escolha, talvez, dos docentes. Eu sei que vocês não têm docentes apenas de uma confissão, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu queria falar um pouco sobre isso também. Eu sei que vocês têm docentes de todas as confissões, o material de vocês é um material que também segue o que outras escolas seguem, mas eu estou falando mais a respeito de uma percepção, que é uma percepção que a teologia nos dá a partir da sua lente de leitura em relação à Bíblia, que é esse
cuidado, que é essa priorização da vida e de uma vida que não é vivida de qualquer forma, né? Onde a vida humana é preservada, é observada, é cuidada, de uma forma especial, né? Então, eu acho que a partir do momento, eu imagino, né, em que há no coração da direção do PGD, representado aqui por você, essa intenção clara de preservação da vida como ela é, ou como ela deve ser, há nisso já uma espécie de comunicação dessa Sem teologia do dúvidas. reino que você mencionou, né? Então, Isso precisa acontecer em todas as frentes. Então, por exemplo, eu converso muito com seguranças que ajudam na rua, no momento de entrada e saída. Aliás, são muito simpáticos, todos eles, viu? Eles são a atração da escola Eles quando a são, gente chega de eles carro são. por ali. Mas a gente fala muito sobre como qualquer contato que a gente tem com o aluno e com a família, e entre nós, colaboradores, precisa mostrar quem nós somos em essência, né? Filhos de Deus, Sim, né? sim. E cristãos. Então, assim, a gente tem essa preocupação muito grande de, no dia a dia, na forma da gente se relacionar, a gente conseguir transmitir esses princípios, mas também daí nós temos agora, de forma objetiva, alguns elementos que nos fazem diferentes de outras escolas, porque a gente está professando a nossa fé. Todos os alunos, sem exceção, da educação infantil até o 5º ano do fundamental, que seriam os alunos de anos iniciais, uma vez por semana eles têm aula de formação cristã. Então, a gente tem uma disciplina com esse nome, onde uma professora conta histórias da Bíblia, conta de uma forma sempre lúdica e adequada à idade, sobre o reino de Deus e sobre quem Jesus é e o que Jesus representa. Certo. Né? Então, isso é feito de uma forma clara e objetiva, e isso é dito para toda e qualquer família que vem conhecer o PGD. A gente faz isso. E a gente está até num processo de transição agora. Recentemente veio uma obrigatoriedade da Secretaria de Educação e do Ministério de Educação como um todo, para a gente ter um olhar numa disciplina chamada Projeto de Vida. E agora todos os nossos esforços têm sido como trazer essa disciplina do Projeto de Vida, onde nós vamos falar sobre questão de inteligência emocional das nossas crianças, dos nossos alunos, eu entender a minha emoção e a emoção do outro, como me relacionar com o outro, tudo isso sob a perspectiva cristã. Então, a gente está até montando esse material para, neste e a partir do próximo ano, a gente, dentro da disciplina do Projeto de Vida também, passar a ter essa orientação cristã. Então, é como se a gente tivesse ainda um pouquinho mais de tempo, ainda mais intencionalidade com essa visão, com esse alinhamento. Todos os nossos eventos também são questões sutis, mas que passam a mensagem. Todos os nossos eventos a gente abre com uma oração. Seja um evento interno do PGD, uma reunião de 5, 6 pessoas, seja um evento grande. Para toda a escola. Para toda a escola. Então, esse também é um elemento que a gente está sempre se cobrando uns aos outros de fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Ao final do ano, a gente tem já ficou famosa em Londrina a cantata de Natal do PGD. É verdade. Então, eu creio que isso tem um impacto no mundo espiritual, assim, fabuloso, porque são 600 crianças cantando louvores e dizendo sobre quem Jesus é. Que joia. Aí, nesse caso, eu tenho... Bom, primeiro mencionar aqui algo que você falou, depois uma pergunta. Você falou, por exemplo, dessa disciplina chamada Projeto de Vida e da atenção que vocês estão dando para a questão da saúde emocional, né? Basta ler um pouquinho para notar como andam as questões emocionais no mundo. 8 bilhões de pessoas, estimativas dizendo que até 2030 e alguma coisa, todo mundo, todas as pessoas, esses 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, terão pelo menos uma pequena disfunção emocional, pelo próprio rolo compressor que se tornou a vida, né? Então, eu acho que a própria preocupação da escola já em tocar em temas como esse, trazendo à tona essa temática desde a da primeira infância, isso é fantástico,
Então, eu quero registrar aqui também os parabéns a vocês pela iniciativa. E não tem como dizer que isso não procede de um coração ou não procede de uma expectativa que é a expectativa do reino, como a gente estava dizendo, que é esse cuidado essencial com a vida. Mas a minha pergunta, a partir dessas ações mais específicas, tem a ver com a reação das famílias de maneira geral. Porque a gente sabe que esse tema andou sendo bastante discutido também, né? E a partir do momento que vocês propõem uma disciplina com esse nome, ou alguma atividade ou outra, como a cantata, em que há ali uma confissão específica, como é que as famílias reagem? E até uma curiosidade pessoal. Legal. Essa é uma pergunta muito boa. Como as famílias reagem? No PGD, pelo fato de estar no nome da instituição, a gente fazer questão nas nossas ações de marketing, branding, conversas, nós falarmos abertamente sobre quem nós somos e a fé que professamos, é muito difícil de acontecer. Eu não consigo me recordar de um caso emblemático onde alguém nos questionou por fazer, por ser intencional. Então, quem vem para o PGD vem sabendo disso. Tem gente que vem assim, meio, não ligo muito, vamos embora. E aí as coisas vão acontecendo. Mas nos questionar por fazer, não faz parte da nossa realidade, Flávio. Porque a gente tem até, você tinha falado de professores, né? Mateus, 100% dos professores professam da mesma fé? Não. É uma demanda? Não. Nunca foi. Eu fiz essa pergunta para os meus avós, quando eles criaram o PGD. Mas quem vem sabe quem nós somos e são pessoas que respeitam. Então, a gente tem uma equipe assim, eu preciso tirar o chapéu para a equipe do PGD. Todos. Assim, os seguranças que a gente falou, zeladoras, professores, equipe administrativa, liderança. Então, todo mundo é muito respeitoso no ambiente em que estão inseridos. E isso, de novo, campo de missão, né? A gente tem diversos casos na história do PGD de pessoas que se converteram mediante algum momento que a escola proporcionou. Que interessante. Então, a gente vê o Espírito Santo nos usando a nossa estrutura, usando o nosso currículo, usando os nossos eventos para alcançar vidas. Que interessante. Então, a gente tem professores que entraram no PGD como ateu e hoje vão no culto de domingo com a gente. Que interessante. A gente tem relatos, eles contam pra gente, né? Então a gente tem relatos de família que, sei lá, estava muito afastado da igreja, não ia mais pra igreja, foi numa cantata de Natal e aquele foi o ponto de virada para se inserir dentro de uma célula, para voltar a participar e frequentar uma igreja. Então esses pequenos exemplos assim enchem o nosso coração de alegria, porque esse é o objetivo final nosso. Né? Tem a ver com a sua existência, não tem como fugir disso. Tem a ver com a nossa existência. Então, os questionamentos, eles não estão voltados para a nossa fé. Agora, você também trouxe um tema que talvez seja polêmico e não é fácil da gente falar, que é sobre esses desafios emocionais que não só os nossos jovens vivem, mas a sociedade como um todo. De uma forma geral. Eu vou falar muito baseado no que eu escuto de pessoas que estão no mercado há muito mais tempo que eu, de educação. Sim. Nós nunca vivemos um período tão desafiador como escola. Sim. Sem precedentes. Sim. Então, eu acho que com todo esse avanço da tecnologia, o mal que as telas têm feito, não só para as crianças e jovens, mas para nós, né? Essa sociedade ansiosa, imediatista. Isso tem feito muito mal para todo mundo. E a escola não é uma bolha. Sim. As famílias, às vezes, têm expectativa de que a escola, ou a escola com o princípio cristão, ela vai ser uma bolha. Ela não é. Ela não é. Então, esses desafios, eles foram até acelerados por conta da pandemia. Sim. Acho que dentre todos os setores, não estou nem falando de questão econômica, tá? Sim. Mas questão social mesmo, né? De todos os setores, o de educação talvez tenha sido um dos mais prejudicados. Né? A gente literalmente afastou crianças e jovens do convívio social entre eles durante um período de quase 2 anos. Sim. As marcas que a pandemia deixou na vida desses alunos são marcas que nós estamos aqui há 4 anos já do fim da pandemia, tentando fazer ajustes, mas tem marcas que vão ficar
pro resto da vida. Marcaram uma geração, né? Sim. Tem muita gente que está entrando no mercado de trabalho hoje com esse tipo de marca. A gente escuta muito falar sobre o desafio que tem sido encontrar jovens a fim de trabalhar para entrar no mercado de trabalho. Então, é um desafio muito grande, o Flávio. E o desafio maior é porque a gente não tem um manual de como resolver isso. O professor também e as escolas sempre tiveram no lugar de ditar muito o caminho e as regras e serem literalmente detentores de todo o conhecimento. Isso não existe mais. Sim. Sendo bem sincero, todas as escolas, todo mundo que trabalha com educação, eu creio que aqui não é diferente. Não. A gente está todos os dias descobrindo quais são os melhores caminhos para a gente formar os nossos alunos. Né? Com a gente não é diferente. Sim. Mas aí me explica, como num diálogo franco, em algum momento, falar a respeito de um aluno que é aluno do PGD, que apresenta as suas dificuldades, e como dialogar com a família, talvez precisando dizer que talvez esse aluno esteja com um problema na sua própria base, ou na sua família, né? Então, porque eu imagino que alguns problemas são facilmente detectados. Há, sim, uma responsabilização, uma terceirização para que a escola, assim como a igreja, sejam aí os detentores das soluções, né? Mas é claro que não temos as respostas, todas as respostas, mas como é fazer esse diálogo franco para que haja uma compreensão também de que boa parte daquilo que a gente está vivendo e que a gente está enfrentando tem a sua gênese lá em casa, no seio familiar. Desafiador é a palavra. Não é fácil. Porque a gente está falando o nosso aluno é o bem mais precioso do nosso cliente, que são os pais. Né? Então, quando você precisa fazer uma abordagem de algo que não está sendo funcional ou de um desafio do filho ou da filha, é um tema muito sensível, muito sensível. É importante também diferenciar que qualquer tipo de diagnóstico, tem diagnóstico que a escola não está apta a dar. Ela indica para que o aluno talvez deva fazer algum tipo de consulta com um profissional específico, mas em termos de aprendizagem ou enfim, algum desafio na questão de laudo, né, a gente está tendo uma explosão de alunos com algum tipo de necessidade especial que também, sem precedentes, ninguém conseguiu entender qual é a origem disso, é muito desafiador. Até porque a gente percebe que em alguns comportamentos de alguns jovens e alguns adolescentes e comportamentos disfuncionais, a gente nota que são comportamentos disfuncionais, há uma certa legitimação em casa, né? O grande desafio tá assim, talvez na nossa época de escola, a família quando vinha para a escola, ela concordava com as regras da escola. Ai, não, se meu pai e minha mãe fossem na escola, eu sabia que... Exatamente. Entendia que naquele ambiente as regras eram essas, e a forma de aprender ou de se conviver é essa. E isso não era questionado. Sim. E a gente passou para um mundo onde todo mundo quer impor as regras da sua própria casa, da sua própria vivência, em todo e qualquer ambiente. Isso torna muito desafiador a gente chegar para uma família e dizer, não é assim, a gente precisa tomar um outro caminho, a sugestão é essa, deve ser feito assim, ou aqui a gente faz dessa forma. Então, a gente vive uma sociedade de todo mundo querendo impor ao outro o seu jeito. E, de novo, infelizmente, a escola não é uma bolha isenta dessa realidade. Então, isso torna desafiador, porque é como se todo mundo quisesse fazer do seu próprio jeito, que torna inviável uma escola com mais de 1.000 alunos de andar e operar. A gente carece de muita sabedoria do Espírito Santo na hora de comunicar as famílias, mas o PGD é uma escola que se posiciona nesse sentido. A gente enfrenta alguns desafios e dores por conta disso, mas nós não deixamos de falar aquilo que a gente está vendo. Sim. Porque tem escolas que deixam, até por uma perspectiva comercial. É ruim, eu vou criar problema com a família, eu vou perder o aluno.
Então, a gente às vezes paga o preço por isso, Sim. mas nós nos posicionamos. Hoje em dia, ser escola, dirigir uma escola, está para muito além de dialogar ou de pensar apenas o conteúdo formal, né, Matheus? Eu diria para você, eu imagino, porque a gente passa isso no ensino superior de alguma forma também, que o conteúdo ele passa a ser matéria de pouca observação até, né? Não se discute mais tanto o que se está aprendendo ou não. Eu acho que essa coisa que está na informalidade acaba sendo o maior desafio da escola, que também não deixa de ser um processo de educação, né? Porque a gente não está lá, eu imagino que o PGD também não, para educar apenas a partir de alguns conteúdos dados formalmente, né? Então, a gente definitivamente crê que a educação deve ir muito além da aprovação do vestibular. Exato. Que é o que a educação, por muito tempo, ficou focada. Sim. O intuito do PGD, né, a nossa missão de existência é formar, sem dúvida, o jovem para a vida. Sim. Ele precisa passar no vestibular, ainda precisa, né? Creio que isso uma hora vai mudar. Mas a formação precisa ir muito além disso. Com essa chegada da inteligência artificial, talvez daria um outro podcast para a gente falar sobre isso. Vamos. Mas é um tempero nessa mistura aqui que vai mudar todo o jogo. Sim. Então a gente já está precisando refletir. Muito do que a gente ensina, a IA vai fazer de uma forma muito mais rápida. Então, a gente está no momento de repensar qual é exatamente a nossa missão. Sim. E aí, é muito curioso, porque, de novo, o curso de teologia está me ajudando muito. Eu estou no processo. Sim. Como eu estou no caminho de finalizar o meu curso, a gente chegou naquela época gostosa do TCC. Coisa boa. E Deus colocou no meu coração um tema, e foi Deus, assim, também. É como se ele falasse, ó, esse aqui vai ser o seu tema. Eu tinha comprado um livro do John Stott chamado O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Que legal. E o tema do meu TCC é Uma Escola Cristã em uma Sociedade Não Cristã. Uau. Muito baseado nesse livro e em algumas outras obras. Ele está em produção, o TCC, né? Mas esse é o nosso desafio. Descobrir qual é a nossa essência, qual é o nosso objetivo. A nossa essência a gente sabe, desculpa. Qual é o nosso objetivo com todas essas mudanças, chegada de inteligência artificial, desafios pós-pandemia, desafio com tecnologia. Como a gente vai ser uma escola cristã num mundo que cada vez, numa sociedade que cada vez é menos cristã. Isso mudou muito também da época que o PGD nasceu para hoje. Eu imagino. As pressões são maiores. Cara, o papo tá muito bom. Foi um prazer ter você aqui. A conversa ainda poderia render muito tempo, muitas horas, né? Mas a gente vai ficando por aqui hoje e já com o compromisso de continuar conversando. Legal. Um outro dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A nossa oração é para que o PGD seja esse farol nesse mundo desgovernado, né? Amém. E que a teologia, que é a teologia para a vida, que é a teologia para todos, continue também te influenciando, sendo um instrumento do próprio Espírito no trabalho que você tem de ser diretor da escola e que isso renda muitos e muitos frutos para a vida dessas famílias que estão aqui, com os filhos aqui, depositando em vocês de alguma forma essa confiança, que esses frutos que essa semente seja plantada no coração das crianças, das famílias, e gere muitos e muitos frutos, né? E a nossa alegria de saber também o quanto a teologia tem feito parte da tua vida e tem sido um instrumento de Deus no seu campo de trabalho, viu? Muito, muito obrigado. Deixo aqui também o meu abraço para todo mundo que participou conosco, que tirou um tempo para nos ouvir, para nos assistir. Tem muitas questões aqui, com certeza, para serem refletidas. E quem sabe a gente continua num outro momento, mas eu deixo para vocês também o nosso abraço carinhoso a toda a família FTSA, a comunidade FTSA, e até a próxima.